Nós vamos obedecer a seguinte estratégia. A gente vai por ordem, é na página 35 que nós estamos, por ordem de inscrição aqui. Se faltar alguém, a gente vai passar para o seguinte. E se chegar, depois apresenta, tá bom? A gente vai fazer eles vão apresentar 10 minutos para apresentação e depois a gente abre 5 minutos para debate. Combinado? Nós seremos rigorosos, tá, com o tempo. Então, vamos lá. O primeiro trabalho é sobre... o tema total é metodologias com e sem tecnologias educacionais. Atividades lúdicas, experiências no Parque Escola. Foi uma experiência de 2013 a 2016. Os professores são Marcelo Tadeu Marton e Rosana Donizete Martinho Gazotto. Podemos começar. Bom dia, nós somos de Santo André e a gente vai conversar um pouquinho com vocês. A ideia é essa, tá bom? Bom dia, meu nome é Marcelo e espero que dê tudo certo e que a gente possa responder ou atender a expectativa, tá bom? Escolha é nossa, formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente voltado a ser mais, não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos podemos forjar soluções includentes. Carta da Terra. O Parque Escola quer transformar-se no elo que provoque uma reflexão sobre o grave problema ambiental que estamos passando. Para além da visita episódica dos alunos, queremos promover uma constante interação escolas-parque, capaz de nos fazer compreender a realidade e propor soluções consistentes. O Parque Escola é um equipamento da Secretaria de Educação no município de Santo André. É um parque de 500 mil metros quadrados e que faz um convite e permite, naquele ambiente, você estar em diferentes lugares. Então, assim, o Parque Escola ele tem um lugar onde tem uma grande coleção de cactários, de cactos, de bromélias, de orquídeas, estufas. Temos insetos, é um equipamento que convida você a fazer esse movimento entre a unidade escolar, né? É um movimento de conexão entre a unidade escolar e um equipamento como um grande laboratório para os alunos da rede, tá bom? Tá? A equipe do Parque Escola lançou o desafio a todas as escolas públicas da rede municipal do ensino de Santo André, propondo que as escolas realizassem a audição de seus alunos e nos enviassem suas perguntas, para que possamos, em visita ao espaço Parque Escola, problematizá-la. Se quem sabe descobrirmos juntos o caminho ou formularmos novas questões a serem discutidas no ambiente escolar. Em meados de 2015 e 2016, a gente começou a olhar de como era organizada a dinâmica do parque. Então, o parque tem uma grande possibilidade de oferta. Porém, as escolas, geralmente, se organizavam em alguns espaços do parque, em alguns territórios só, eram visitados. Então, por exemplo, imagina você ter um cactário que, hoje não, mas em 1999 era considerado talvez um dos maiores da América Latina, gigante. E as escolas, às vezes,
você olhando ali para a solicitação, às vezes eram os mesmos pedidos. Situações que às vezes não acontecia dentro da ambiência da escola, fazia um movimento para que acontecesse para fora da unidade, dentro do parque. Então, uma das frentes muito solicitada era a pintura com pigmentos naturais, tinta de terra. E a gente começou a olhar e dizer assim, não, pode ser mais do que isso, porque o parque tem uma grande oferta. Então, pensamos numa outra forma. Em vez de dividir as atividades por territórios, por visitas, a gente fez um outro movimento. A gente perguntou para a escola o que vocês querem. E as escolas começaram, então, a mandar para nós as suas perguntas, mediante do que acontecia lá dentro da sala de aula. E, de fato, aí o parque começa a assumir um papel como uma extensão da escola. Então, as escolas começaram a elaborar, junto com as crianças, né, os seus interesses, ali, os seus pedidos, mandavam para nós as perguntas. Então, mais ou menos, vinha nesta ordem. Às vezes, as perguntas eram as mais divertidas, assim, minhoca tem dente, né? E a gente percebia que essa era a pergunta da criança. E mediante a pergunta, o grupo, a equipe em si, começava a pensar que como poderia organizar cada visitação, cada encontro. Então, cada visita era única, por causa das perguntas. Visitas, atividades isoladas, soltas, têm efeito limitado. Propomos um projeto articulado e significativo entre alunos, professores e o Parque Escola. A busca por respostas às questões construídas no cotidiano escolar servirá de estímulo aos alunos e criará uma expectativa em relação às possibilidades de aprendizagem. Então, cada atividade ela era planejada e pensada para poder, eu acho que não responder, mas dialogar com a pergunta. Não tinha uma necessidade da resposta, tinha uma necessidade de conversar com a pergunta, né? Esta é uma das atividades. Então, no final deste encontro, a pergunta foi de como que a gente poderia pensar em melhorias para a nossa cidade. Então, as crianças, no final do encontro, colocaram ali as suas expressões num pedaço de plástico. Esse plástico todo depois foi grampeado e com um compressor a gente deu volume e as crianças puderam... As dinâmicas desenvolvidas no parque pelos agentes ambientais tiveram como base as perguntas enviadas pelos alunos ou projetos desenvolvidos pela turma. A partir daí, agentes ambientais, professores e alunos, mediados pela realidade do parque, procuraram problematizar a pergunta sem ter a necessidade de uma resposta pronta e acabada. Não se trata de informação, mas de construção de conhecimentos significativos. As perguntas, as problematizações, os procedimentos, a curiosidade, a criatividade e o espanto. Suas descobertas são mais importantes que as... Está acabando. Os nossos encontros de formação sempre aconteciam de sexta-feira. Só que não era bem assim num ambiente assim com mesinha e cadeira. As aulas eram preparadas em campo. Então as aulas eram preparadas dentro do parque. E aí se pensava num roteiro, de repente com diferentes possibilidades. Mas às vezes você pensava A, B ou C, ou de repente só ficava em A ou B, ou às vezes só em A. Não tinha uma necessidade de fechar. A conversa que ia destinando para que lugar que a gente estaria transitando pelo parque. A organização dos ambientes do Parque Escola foram realizadas de acordo com a pergunta da turma. O parque é um território que nos convida a estabelecer diferentes diálogos. Basta apenas estar presente e entregue a nos emocionar e nos envolver, tornando cada visita um momento único. Esse aqui é um outro momento que as crianças plantavam, nesse dia as crianças plantaram uma árvore, era uma das atividades. Mas passaram pela contação de história e o resultado final foi plantar uma árvore.